Oi, pessoal, tudo bom? Inicialmente, eu queria desejar uma boa semana a todos. E hoje a gente vai dar continuidade à aula de polímeros, que a gente falou também um pouco, né, na semana passada. Queria parabenizar a todos que fizeram a atividade que a gente propôs, a atividade avaliativa, né, da busca dos artigos. Eu vi que, de fato, a grande maioria já colocou lá a sua postagem com os resumos. E a gente vai, então, dar início à segunda parte da aula, onde a gente vai fazer uma abordagem da execução, na verdade, da etapa prática do que a gente propôs, né, para fazer na disciplina. Na verdade, a gente vai mostrar para vocês a sequência do que vai ser executado na prática, mas a sequência teórica, então, tá bom? E aí a gente vai poder, de fato, colocar a mão na massa quando o semestre voltar de forma presencial, mas a gente vai vendo, então, o conteúdo teórico a respeito do assunto que vai ser continuado agora no que a gente estava falando, então, de polímeros. A gente viu, então, na aula passada que os polímeros, eles são materiais bastante utilizados na odontologia, principalmente na área da prótese, onde a gente consegue confeccionar modelos individuais, próteses internas. A gente pode também utilizar na área da ortodontia, para a confecção de aparelhos, a gente pode utilizar na prótese fixa para a confecção de coroas provisórias, na prótese total, na confecção de bases de dentaduras, tá? Então, tem várias aplicações clínicas. E a gente viu também que esse material, ele apresenta a formação, né? Ele tem na sua composição monômeros, que vão ser convertidos em polímeros através da reação de polimerização, tá? Então, a reação de Presa recebe esse nome. E a gente viu que existe também polímeros ou resinas acrílicas que têm uma ativação química e outros que têm uma ativação térmica, tá? O que a gente vai utilizar na nossa prática em laboratório são resinas acrílicas ativadas quimicamente, tá? Então, após o conhecimento daquela parte inicial, a gente segue com vocês a sequência didática para a execução de uma das etapas a serem realizadas quando o laboratório voltar, tá bom? Então, eu vou agora espelhar a tela para vocês. Volto a dizer que quem tem algum tipo de dúvida pode colocar a sua dúvida no mural, tá? Das dúvidas. Tanto no mural da sala de aula, como também no tópico específico da aula de hoje, tá bom? Vou aqui, então, projetar os slides, e aí vocês lembram que a gente estava aqui fazendo... a gente parou aqui, né, na aula 2, e eu vou fazer aqui, então, a projeção para vocês, dando continuidade, de fato, àquilo que a gente está vendo, que são os polímeros utilizados em odontologia. Então, como eu disse a vocês, a gente vai ver agora algumas das etapas para a confecção de uma moldeira individual para a prótese total, que seria, então, a aplicação prática da utilização desse material dentário, tá? Então, a gente vai construir a moldeira individual para a prótese total, que é confeccionada sobre um modelo de trabalho, tá? Então, lembra que na prótese total, a gente primeiro faz um modelo de estudo. A gente faz uma moldagem de estudo, uma moldagem chamada também de anatômica, para conhecer a anatomia daquela região, tá? Então, a gente já viu os materiais que a gente utiliza para essa primeira etapa, essa construção desse primeiro modelo de prótese total, que são, por exemplo, o silicone de condensação. E eu vaso esse silicone de condensação com o gesso, que pode ser o gesso pedra, gesso tipo 3. E eu vou então obter um modelo de gesso com a arcada desdentada do paciente, né? Então, no caso, o que vai ter lá é o rebordo remanescente. E sobre esse modelo de gesso, a gente confecciona uma moldeira individual, ou seja, uma moldeira personalizada para a arcada daquele paciente, tá? Então, é um tratamento individualizado. Então, a partir dessa moldeira individual,
que a gente vai construir, eu vou mostrar aqui para vocês a sequência para a construção dessa moldeira, a gente vai, na etapa seguinte, por exemplo, durante a clínica, quando vocês entrarem na parte de Clínica Integral 3, que é a da atenção ao paciente idoso, a terceira etapa, então, é a construção de um segundo modelo, que é o modelo que a gente chama de modelo funcional, tá? Onde a gente vai ter, de fato, moldado a musculatura do paciente em função, utilizando essa moldeira individual. Então, a moldeira individual, ela normalmente é construída sobre um modelo de estudo, e ela é específica para um determinado paciente. Eu não posso pegar a moldeira individual de um paciente e colocar em outro paciente, porque não vai ter encaixe. Ela é feita específica para aquele indivíduo, tá? E tem uma finalidade na prótese total de obter a moldagem funcional, ou também moldagem de trabalho, ou moldagem secundária. Ela é dita moldagem funcional, gente, porque a gente pega durante a moldagem, a gente faz o registro da musculatura em função, tá? Você consegue fazer registro de músculos e inserções musculares, tá? Na verdade, dessas inserções é que a gente consegue registrar na nossa moldagem. Então, a gente pode também chamar ela de moldagem de trabalho, porque a gente vai construir um modelo de trabalho, onde, sobre esse modelo, vai ser construída a base de prova, o plano de cera e, finalmente, a prótese total do paciente, tá? Ou moldagem secundária, por ser a segunda moldagem que vai estar sendo executada. Então, o primeiro passo, antes da execução da moldeira, é eu fazer uma delimitação e demarcar no modelo de gesso, com um lápis que a gente chama de lápis cópia, a gente vai fazer essa marcação para determinar aonde a moldeira vai ser findada, tá bom? Os limites da minha moldeira individual. Então, para a maxila, os limites da moldeira, eles vão ser limites anterior, limites laterais e limites posterior, tá? Na região anterior, a minha moldeira vai ser limitada aqui, ó, pela região do freio, tá bom? Então, aqui é o freio na região anterior. Então, eu vou fazer como essa aqui, ó, a marcação pelo freio. Então, eu vou livrar o freio do paciente. Depois, a gente segue lateralmente, demarcando o flanco ou o sulco gengivo-labial para o lado direito e para o lado esquerdo. Na porção lateral, a gente já vai dar continuidade à demarcação desse sulco gengivo, né? E depois a gente vai fazer, então, a delimitação aqui, ó, livrando a área de inserção do bucinador, tá? Então, a gente livra aqui a inserção do bucinador e a gente vai fazer a demarcação, sendo que a gente vai liberar aqui, ó, a região do bucinador e vai seguir aqui para a região do sulco gengivo geniano, já que aqui do lado o que o paciente apresenta é a mucosa né, dessa região da bochecha, tá? E na região anterior vai ser delimitada, então, pela região dos lábios. Na região posterior, a gente vai ter o quê? Um contorno da tuberosidade, a tuberosidade maxilar, gente. Tudo isso utilizando esse lápis aqui, que é um lápis cópia. Não sei se vocês já ouviram falar, mas esse lápis a gente consegue marcar o modelo e depois esse próprio lápis, quando a gente joga a resina acrílica aqui em cima, ele também marca a resina acrílica. Então, com isso, a gente vai ver já na fase final, facilita o ajuste dessa moldeira individual, porque a resina acrílica que passar dessa delimitação, ou seja, que vier escoando para cá, como na minha moldeira eu vou ter essa marca, então eu vou cortar e vou remover todo o excesso que tenha passado da área que está delimitada. Vocês vão ver na prótese total que é necessário delimitar essa área, que é a área que vai ser a base da prótese, também chamada de área basal, a área chapeável, tá bom?
Então, na região posterior, a linha vai ser demarcada, contornando uma tuberosidade, contorna a outra tuberosidade, depois a gente faz aqui, ó, uma união das duas tuberosidades através do sulco amular e do selado posterior, que seria a linha vibrátil palatal. Então, aqui, ó, a gente faz uma delimitação aproximada, mas depois a gente vai fazer a conferência desse limite posterior na boca do nosso paciente, porque a gente vai fazer a marcação dessa linha vibrátil do palato. O que seria isso, gente? Linha vibrátil do palato é aquela linha que divide o palato duro do palato mole e existe em algumas pessoas essa vibração do palato mole. O que acontece é que se essas linhas vão delimitar aonde está a minha prótese total, vocês concordam que se eu estender para a parte que é vibrátil, para a parte que vai se movimentar desse palato mole, vocês concordam que vai ser mais fácil de deslocar a prótese do nosso paciente? Então, se essa delimitação que a gente está dando aqui no modelo é para determinar a área de base da prótese e eu faço uma delimitação sobreestendida, ou seja, marcando uma quantidade maior de área, invadindo a parte do palato mole, a parte do palato mole que vibra ao falar algumas letras, como por exemplo a letra A. Aí você vai marcar isso na boca do paciente e vai pedir para ele repetir. A. E aí você vai conseguir, através da pronúncia do som da letra A, ver a parte onde está vibrátil o palato, onde ele está vibrando e se movimentando. E eu preciso que essa região aqui posterior esteja somente em área em que o palato não tem qualquer movimento, tá? Então, quais são as técnicas que a gente tem para a confecção da modelo individual? Existe mais de uma técnica, na verdade, mas a técnica que a gente usa é a técnica do amassamento, tá bom? Então, o que a gente vai utilizar é uma resina acrílica ativada quimicamente na fase plástica. Vocês lembram que quando a gente falou da resina acrílica, a gente também determinou que ela apresentava 5 fases, não foi? E a terceira fase é a fase plástica, sendo a primeira a fase arenosa, a segunda a fibrilar e a terceira a fase plástica, onde eu disse a vocês que nessa fase plástica a gente consegue a melhor fase para trabalhar com o material, tá? Então, vamos ver aqui qual seria a sequência para a confecção dessa modelo individual. Bom, a gente viu que o primeiro passo, gente, é delimitar o modelo que a gente fez, aquele modelo anatômico. Então, eu vou traçar a linha onde a gente viu que começa freio, aqui livrando, né, a região do freio labial. A gente viu também que coloca no sulco gengivo labial, passa pela inserção do bucinador e segue para o sulco gengivo-geniano, tá? Então, uma coisa importante é que após a marcação dessa área chapeável, a delimitação dessa área com o lápis cópia, a gente também precisa fazer um alívio com cera fundida, cera 7 aquecida, certo? Então, vai haver a fundição dessa cera, e ela depois a gente vai aplicar a cera em áreas onde o rebordo apresente qualquer retenção. Porque se a gente vai utilizar uma resina acrílica, que ao final da etapa de presa, ela apresenta a fase rígida, significa que esse material não tem qualquer elasticidade. E que se no rebordo existem áreas retentivas e essa resina adentra nas áreas retentivas, após a presa final, quando ela enrijece e endurece, ela não vai conseguir sair das áreas retentivas e às vezes ocorre a perda do modelo e você tem que moldar novamente o paciente para obter um novo modelo, porque o modelo foi quebrado na hora que tentou se remover a moldeira individual
já que as áreas retentivas elas não foram aliviadas. Por isso, a gente faz o alívio e você pode fazer essa visualização das áreas retentivas, ou você pode também tocar e sentir áreas que tenham depressões e fazer a complementação dessas áreas para que remova a área retentiva utilizando cera 7, tá bom? Então, depois a gente vai fazer o isolamento do modelo e para quê? Para impedir que a resina acrílica, ao ser colocada aqui sob esse modelo, quando ela tomar presa, ela vai aderir ao gesso se você não colocar uma substância separadora isolante, tá? Então, normalmente, a gente coloca 2 demãos com um pincel e aplica em toda a área do modelo, porque essa resina, apesar da gente querer que ela fique delimitada na área marcada, ela sempre escoa para as demais áreas e pode aderir ao gesso. Então, o ideal é pincelar, assim, bastante em toda a área do modelo, tá bom? E com isso, a gente vai conseguir um isolamento entre o modelo e a resina acrílica. Então, o modelo isolado, aplicado as 2 camadas no modelo, a gente precisa fazer com que essas camadas sequem inicialmente, para depois aplicar a resina acrílica sobre esse modelo. Então, a gente pode partir para esse momento laboratorial, que é a utilização de 2 placas de vidro. Para a confecção da moldeira individual, essa moldeira ela deve ter aproximadamente 2 milímetros de espessura. E para que a gente quantifique esses 2 milímetros, a gente vai, então, passar vaselina na placa de vidro, porque a gente vai manipular e vai posicionar a resina na fase plástica, comprimindo ela entre 2 placas de vidro. Só que se eu comprimo a resina acrílica na placa de vidro sem vaselinar, ou seja, sem isolar a placa da resina, eu vou ter a resina aderindo ao vidro também. Então, eu preciso, no vidro, utilizar vaselina. No gesso, eu utilizo o isolante para gesso, que não é vaselina, tá bom? Normalmente existe um também bem conhecido que é chamado de Shellac. Então, aqui, ó, gente, aplica vaselina em toda a área da placa de vidro que vai estar em contato com a resina acrílica. E na outra placa, que a gente usa 2 placas de vidro, a gente também vai usar a vaselina pincelando, pincela com vaselina. E depois, aí a gente vai colocar 2 filetinhos de cera, quadradinhos, na verdade, de cera 7 nas 2 extremidades. Sendo que eu vou ter uma lâmina de cera 7 dobrada ao meio. O que eu sei é que a lâmina de cera 7 ela tem 1 milímetro de espessura. Se eu dobro ela ao meio, eu consigo quantificar a espessura de uma superfície. Porque agora eu vou ter uma espessura de 2 milímetros, que é justamente 2 lâminas de cera, uma lâmina de cera dobrada ao meio, tá? Então, nas 2 extremidades da placa, a gente coloca a lâmina de cera dobradinha com 2 milímetros, então, de altura. Então, resina acrílica vai ser utilizada a quimicamente ativada incolor para a confecção dessa moldeira, naquela mesma proporção vista na aula anterior, 3 porções do pó para 1 porção do líquido. Vamos utilizar as 2 placas de vidro isoladas com vaselina sólida e colocar também 2 espaçadores, que foi as cera 7 que eu mostrei para vocês anteriormente. O que é que eu quero mostrar para vocês aqui nessa imagem? Quando eu comprimi a resina acrílica entre as 2 placas de vidro, vocês concordam comigo que essa cera de cada lado vai servir como um stop, vai servir como uma fonte de parada. Eu não vou conseguir comprimir mais as 2 placas de vidro, porque eu vou ter o limite dessa altura aqui de 2 milímetros e com isso, a minha resina acrílica que vai estar aqui dentro desse espaço que eu criei, vai ter exatamente 2 milímetros. Então, relembrando aqui as fases de polimerização da resina acrílica, a gente viu que a fase inicial é a fase arenosa, é uma fase difícil de trabalhar, porque é uma fase que a resina está mais fluida, mais líquida, né, com menos viscosidade, onde inicia a permeação
O monômero vai permear todas aquelas partículas pré-polimerizadas existentes no pó. Depois, na segunda etapa, a gente tem a fase filamentar ou fibrilar, onde a resina, se você conseguir pegar ela e fazer movimentos de afastamento, ela vai formar filetes, fios, tá bom? E a terceira fase, que é a fase onde a gente vai realizar o trabalho, é a fase plástica. Em seguida vem a fase borrachoide, onde ela tende a ter aquela recuperação, aquela memória elástica e querer voltar para uma posição anterior, tá? E também tem a fase chamada de fase rígida ou densa, que é a fase final da polimerização das resinas acrílicas. Então, vamos mostrar aqui a sequência para a confecção da moldeira superior. Essa foto vocês já viram na aula passada, onde é a fase, né, inicial, a manipulação da minha resina acrílica no pote de vidro com uma espátula de metal. E eu vou colocar primeiro o líquido, em seguida eu coloco o pó, faço a manipulação da resina no pote, ou seja, uma mistura para homogeneizar pó e líquido, e eu vou tampar esse meu pote, ele vem com a tampa de vidro. E a gente vai tampar e esperar que a resina que a resina acrílica chegue na terceira fase de polimerização. Então, não é tampar e deixar aí, passar muito tempo sem você conseguir manipular a resina. Você coloca a tampa e, vez ou outra, a cada 20 segundos, você dá uma conferida para ver se a resina chegou na fase plástica, gente, que é justamente a fase onde eu consigo formar uma esfera com a minha resina acrílica e essa resina não gruda na minha mão. Se eu utilizar nas fases anteriores, a resina vai estar grudando na tua mão, tá? Então, a gente vai colocar aquela bolinha confeccionada com a resina acrílica na placa de vidro. E agora, a minha placa, as duas placas estão isoladas. E eu venho com a outra placa de vidro e vou esmagar a bola entre as duas placas de vidro. Só que vocês lembram que a gente fez o quê? Colocou 2 filetes de cera com uma altura aqui, na verdade, uma espessura de 2 milímetros. Então, agora, quando eu comprimo uma placa de vidro na outra, o meu material ele vai formar uma superfície que não é uma esfera, tá? Vai ser algo plano. E a gente faz essa compressão até que eu sinta, eu vou colocando força na placa, até que eu sinta que chegou na cera. E aí eu paro de comprimir, porque eu sei que aquela cera está me determinando a altura da minha moldeira individual, tá? Então, eu vou pegar, enquanto ela está nessa fase plástica, eu vou adaptar aquela, né, placa que eu consegui no modelo, gente. Aqui dá para vocês verem bem, ó. Eu vou adaptando a plaquinha no modelo. Vocês podem, nesse momento, molhar o dedo, né, que vai estar de luva, no monômero, e você ir colocando ao redor dessa placa para você conseguir modelar melhor, tá? E adaptando as bordas, removendo todos os excessos. Então, nesse momento, a gente sempre trabalha com uma espátula do tipo Lecron próxima, para ir removendo e recortando todo o excesso. Porque se eu espero essa resina ficar rígida, depois, para eu conseguir remover o excesso, vai ser muito mais difícil, porque eu vou ter que usar brocas de tungstênio em peça reta e cortar todo o excesso que está rígido. Vocês podem ter certeza que o trabalho vai ser bem maior, tá? Então, você vai adaptando a placa, tenta centralizar a placa no modelo e recortando, removendo todos os excessos. Então, ó, nessa fase, você já recortou os excessos. Se ficar pouco excesso aqui, como que a gente está observando que passou um pouquinho da margem, não tem problema. Pouca coisa, é mais fácil da gente ajustar, tá? E aqui vocês conseguem ver bem, ó, que está molhado de monômero o dedo. E também aqui a resina acrílica, porque quando a gente coloca o monômero, a resina tende a retardar um pouco a sua presa, e você conseguir melhorar, na verdade,
a adaptação do material no modelo, tá? Então, ó, vocês estão vendo que a gente deixa no limite do que foi marcado. E aí depois espera tomar presa e vai confeccionar agora o cabo da moldeira. Então, iniciamos com a confecção da moldeira, em seguida a confecção do cabo da moldeira, onde a gente pode colocar, por exemplo, o pó e o líquido numa porção, numa quantidade menor, para confeccionar o cabo dessa moldeira. O cabo, normalmente, ó, ele fica aqui na região, né, do centrozinho do rebordo anterior, e ele tem uma ligeira inclinação, uma inclinação de 45 graus. Então, veja o cabo no centro da moldeira, na crista do rebordo e com uma inclinação, ó, se a gente fizer um ângulo aqui, uma reta, ela vai ter um ângulo de 45 graus, tá? No sentido, trazendo para vestibular. Por que é importante dessa inclinação? Para que você consiga fazer a remoção da moldeira da boca do paciente. Tem que ter um cabo, senão você não consegue remover a sua moldagem depois, tá? Então, ó, depois que, enquanto a resina ainda está tomando presa, é importante que eu faça a contenção dessa resina, porque quando ela atinge a fase borrachoide, ela tende a querer recuperar aquela memória elástica que ela tinha e tende a querer mudar de conformação, mudar de posição. Então, a gente sempre fica segurando a moldeira, como vocês estão vendo aqui, ó, fazendo uma contenção, para que não haja uma contração desse material e uma modificação da sua posição. Eu não posso deixar que essa moldeira, ao final, ela tenha báscula, ou seja, ela consiga se movimentar no modelo, tá? Então, a gente fica fazendo a contenção até que a resina inicie o aquecimento, que é a parte final da presa. Quando começa a aquecer, ela não vai mais ter alteração na sua posição, tá? Então, ó, depois que a resina tornou rígida, ou seja, completou as suas fases de polimerização, a gente vai remover a moldeira individual do molde. Olha o que eu falei para vocês, que o lápis cópia, ele imprime no modelo, você consegue desenhar no modelo e ele consegue também ser reproduzido na nossa moldeira individual. E o que é que por que isso é importante? Porque agora ó, eu consigo delimitar exatamente a área, eu consigo enxergar, na verdade, a área que foi delimitada no modelo de gesso. E tudo que tiver dessa linha para fora significa que é excesso de material e eu preciso remover. Então, na maioria das vezes, quando a gente remove a moldeira do modelo, sempre existe algumas áreas de irregularidade nas suas bordas que precisam ser removidas. Então, a gente vai fazer a regularização da borda e remoção de excessos, tá bom? Então, não adianta ter pressa e querer remover a resina antes que ela atinja a fase final de rigidez, porque você vai ter uma modificação, então, da sua moldeira e vai perder o encaixe, tá? Então, é preciso fazer a espera, chegar na fase final da polimerização, que eu sei que ela vai ficar rígida e não vai ter mais alteração, e aí sim é que eu vou fazer o acabamento da minha moldeira utilizando uma peça reta junto de um micromotor e pontas de tungstênio, brocas de tungstênio para fazer esse corte. E posteriormente a gente pode utilizar algumas borrachas para dar algum polimento também, tá? Então, ó, aqui mostrando para vocês as pontas de tungstênio, onde a gente vai conseguir remover os excessos nas bordas, regularizar e deixar tudo arredondado. Porque se fica do jeito que está aqui nessa imagem, vai machucar o paciente e ele vai ter queixa, você não vai conseguir moldá-lo. Então, esses excessos, eles precisam ser removidos porque eles vão ser um contorno sem necessidade, um sobrecontorno da moldeira, assim como precisam ser removidos para que não machuque o paciente na hora da moldagem, tá? Então, nas áreas posterior e laterais e anterior, a gente vai utilizar as pontas de tungstênio e também a gente vai utilizar o disco chamado disco de carborundum,
tá? Para alívio nas áreas de inserção de freio e inserção muscular do bucinador. Sendo que essas áreas, vocês vão ver isso mais especificamente na prótese total, a gente normalmente faz aqui o alívio na área das inserções musculares, sendo um corte vertical, certo? Não é um corte em lateralidade ou em largura, é somente horizontal, aqui na área do freio superior, tá? Então, aqui dando acabamento, e aqui importante também na lateral, a gente não faz só na posição vertical, como a gente faz na forma de um V, com a perna mais aberta para trás, para justamente aliviar aqui na porção lateral direita e esquerda a inserção do músculo bucinador, tá bom? Então, para inserções musculares, a gente usa o disco de carboruno. E para áreas de regularização, onde não vai haver onde não vai haver inserções musculares, a gente pode utilizar também as pontas. Na verdade, a gente vai utilizar as pontas de tungstênio, tá? Então, a nossa aula de hoje termina aqui, onde a gente faz a abordagem para vocês da confecção da moldeira em resina acrílica, que é chamada de moldeira individual, que essa etapa exatamente igual é o que vocês vão estar realizando na parte do laboratório. Então, essa aula é importante também que vocês consigam rever essa aula quando a gente estiver no laboratório próximo da aula de confecção de moldeira individual, onde a gente vai fazer a prática utilizando polímeros, como a resina acrílica, tá bom? Então, a aula de polímeros não termina aqui. A aula de polímeros ela vai se estender para a próxima semana também, que vai ser a última aula. E aí a gente encerra a parte de polímeros, tá bom? Para passar então para cimentos e cerâmicas e os demais assuntos pertinentes, então, à disciplina de materiais dentários 2. Para a aula de hoje, uma notícia boa é que a gente não vai ter uma provinha, tá? Não vai ter um teste ou uma atividade avaliativa. Como eu disse a vocês, a aula de polímeros, elas são atividades onde a gente vai ter 3 momentos, então essa aqui seria a parte 2, e para a parte 2 eu não programei um teste, uma atividade avaliativa, que vai ficar então para a terceira aula de vocês, onde a gente vai fazer esse fechamento, tá bom? Então, uma boa semana a todos. Como eu sempre digo a vocês, estudem, nunca se limitem somente ao que é dado em sala de aula. Tentem buscar outros recursos e outros conteúdos, tá? Mas sempre com embasamento científico. Não é para buscar conteúdo em Facebook, Instagram, mas sim em bases de dados, onde eu já mostrei a vocês lugares onde a consulta deve idealmente ser feita, tá bom? Boa semana a todos e boas aulas também. Tchau, tchau.